Todo canal de finanças está te dizendo a mesma coisa. Investe em dividendos, tenha uma renda passiva sem fazer nada. E a ideia até que é bonita, né? Mas precisa fazer uma conta e entender alguns fatores que talvez estejam passando desapercebidos por você. Primeiro, deixa eu ser justo. Dividendos não são ruins. Eu gosto de ter ações que pagam dividendos na minha carteira. Por natureza, são ações mais maduras, mais defensivas. São ações que já passaram por uma fase de crescimento maior, então elas já começam a devolver uma parte do lucro que elas têm para os acionistas. Porque imagina, você tem uma ação muito nova, né, uma empresa muito nova que está crescendo 50%, 40% ao ano. Você não quer que ela te pague 5, 6, 7, 8% de dividendo no seu bolso. Você quer, na realidade, que ela pegue esse de recurso e reinvista nela mesma, porque ela está gerando para si mesma e para você que é acionista um crescimento muito maior do que esse. Então, quando você investe em ações de dividendos naturalmente mais defensivas no Brasil, tem muito valor. Porém, você teve no Brasil uma mudança tributária em 2025 para 2026, ano que a gente está, que incentivou essas empresas a anteciparem pagamento de dividendos. Então a gente teve bilhões sendo pagos ao longo de 2025, uma forma isenta ainda. Isenta, né? E você teve... Aí você ainda pode ter programado dividendos para os próximos 3 anos ainda de forma isenta. O problema é, você agora tem uma tributação de 10% sobre os dividendos. Se você ganha mais do que 50 mil por mês, eu sei que não é normal, não é comum, mas existem. A B3 até estimou que 200 mil pessoas seriam afetadas por isso. Então, se você recebe 600 mil no ano, esse dividendo que você recebe na sua conta, ele entra nessa conta de renda ao longo do ano. Esse é um ponto. Ponto 2 é que muitas ações já anteciparam esse dividendo que você iria receber. E ponto 3, quando você está investindo em ações de dividendos, você, por exemplo, ganhou ao ano 8% de dividendo. É um dividend yield que eu estou falando, que é quanto você recebe em 12 meses, já considerável, tá? Vamos botar 8%. Se essa ação ela não subir mais 7, mais 8, mais 9, você nem bateu o CDI, que está quase 15% atualmente. Então o patamar do CDI hoje está altíssimo. Dependendo do seu perfil, né, de conservador, moderado, agressivo, de você escolher as ações certas que estão sendo negociadas no melhor preço, talvez focar em ações apenas de dividendos numa carteira não faça tanto sentido, por mais que você escute na internet você falar sobre ações pagadoras de dividendos. Não é uma escolha, como a gente já falou em outros vídeos, de sim ou não. Eu gosto e coloco para mim na carteira uma parte da minha carteira nisso. Não foque um valor muito alto percentualmente falando do que você tem hoje investido. Se a gente considerar hoje, por exemplo, uma ação que pague, por exemplo, 8%, como eu estava comentando, versus um CDI de 14,75, quando eu tiro o imposto de renda de 15% desses 14,75, dá quase 12,5%. Imagina uma ação que está, além da bolsa ter subido 50% no passado, ela já está sendo negociada num preço justo. Imagina uma ação te pagar esses 8% e ainda subir mais 4, mais 5, que na minha opinião deveria subir até mais para compensar esse risco de ter esse papel na sua carteira. Eu gosto e eu tenho um perfil para Brasil de 5, 6, 7% em ações desse tipo, pagadoras de dividendo. Eu até evito ações que são de crescimento. Tá? Eu tenho um pouco mais de receio por conta do Brasil ser muito volátil, mas até para as ações mais defensivas como Itaú, Bradesco, BB Seguridade, Taesa, ações de transmissora, de energia, de bancos, que tem mais tradição em pagar dividendos, eu tenho um pezinho atrás com esse patamar de juros atual. 14,75 não aceita desaforo, tá? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, toda vez que uma ação ela paga dividendo, você tem 30% retido na fonte. Ou seja, 10% no Brasil até que é um patamar conservador, né? Não é muito. Mas lá, uma ação que paga 4% de dividend yield, ou seja, de dividendo no ano, já é até um patamar alto. 4% já é um patamar alto para Estados Unidos. Médio para alto, tá? O que as pessoas lá preferem para não ter que pagar esses 30% retido na fonte? Elas preferem que essas ações sejam revertidas, esse dividendo seja revertido para crescimento da empresa. Tudo bem que nos Estados Unidos você tem uma cultura muito mais de pró-bolsa, renda variável, muito menos renda fixa. E o carrego lá não é o CDI, né? O que te gera rentabilidade não é a renda fixa lá fora.
fora. É o crescimento de lucro das empresas. Então é outra cabeça. Mas o que eu quero te mostrar é a cultura de ações nos Estados Unidos e de dividendo e a do Brasil. Hoje o foco é em ganho de capital e você não deveria ignorar isso quando compara ações pagadoras de dividendo. Elas podem te dar ganho de capital também por valorização no preço, mas não foque só por conta do dividendo, porque dividendo por dividendo, você tem hoje opções na renda fixa que te pagam mais do que um dividend yield, provavelmente, em renda fixa do que em ações. Tá bom? Imagina que você tem 200 mil colocado numa ação que te paga um dividend yield, um dividendo ao longo do ano, vou falar isso várias vezes para você entender o que é dividend yield, de 7,4. Isso vai te dar um rendimento próximo dos seus 1.300, 1.400 ao mês. Se você comparar isso com a renda fixa a 12,5 líquido no ano, isso vai dar um rendimento de quase R$800 a mais por mês, sem risco, muitas vezes até garantido pelo FGC. Eu não estou dizendo, de novo, faça isso ou faça aquilo, mas pondere. E talvez, se você estiver começando, principalmente, eu estou falando nesse caso de R$200 mil, mas principalmente tenha um pé atrás, porque a gente tem, inclusive, um cenário geopolítico, que foi o nosso último vídeo, muito mais estressado. Então, às vezes, a gente quer resgatar algum tipo de investimento que a gente colocou demais e não quer realizar uma certa perda porque comprou uma ação boa, mas não está num bom momento de vender. Então, pondere tudo isso. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui. Quando você compara o Divo 11, que é um ETF do Itaú, que ele replica ações pagadoras de dividendo, em várias janelas ele vai ser excelente. Por isso que eu acho e tenho na minha carteira. Com esse cenário, como eu falei agora, geopolítico, com esse CDI a 14,75, que é historicamente alto para os últimos anos, uma inflação mais 6, inflação mais 7 hoje na porta, com o Tesouro Nacional, com algumas empresas boas, alguns fundos, faz muito sentido de você diversificar. Eu vou pedir para o editor colocar na tela para você ter uma ideia de como seria nos últimos 13 anos o crescimento desses papéis, né, a rentabilidade desses papéis, mas óbvio, o rendimento passado não garante o futuro, mas te mostrar que e lhe incentivar a diversificar a sua carteira. Tem estudos, um estudo da Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, que fala que 90% da sua rentabilidade no longo prazo, depois de você ter investido e deixado por muito tempo, vem da sua diversificação de forma coerente. 10% vem de market timing, que nesse estudo é basicamente, no português, falar de você comprar e vender na hora certa. Porque comprar na hora certa e vender na hora certa é muito difícil. Então, uma hora você vai acertar, outra hora você vai errar, e isso vai um pouco que se anular. E no longo prazo, com um fator do tempo, o que vai te trazer retorno de fato é a diversificação da sua carteira de forma coerente com as caixinhas. A gente tem um site que você pode fazer um planejamento financeiro, uma comunidade. A gente está sempre trazendo para vocês opções melhores, né? Tentando dar um direcionamento nesse mundo tão volátil de investimentos, de renda fixa, de renda variável. Eu sou super a favor que você construa um patrimônio de investimento usando esse patrimônio para você aproveitar da sua vida ao longo do tempo. Então a gente vai estar trazendo nesses próximos meses, nessas próximas semanas, um pouco da minha trajetória para a Copa do Mundo. Já fizemos alguns vídeos sobre viagem para o Peru, para a Europa. É isso que eu quero para você. Eu quero que você construa um patrimônio cada vez mais coerente, mais conservador, mais diversificado, para o médio e longo prazo, para você poder sobreviver às oscilações que tem semanais, mensais, no ano. Tudo muda muito rápido, mas que você possa usufruir desse patrimônio para fazer aquelas pequenas conquistas e ir aproveitando a vida. Porque imagina, você não consegue aproveitar da mesma forma uma viagem com 50 anos do que você poderia aproveitar com 30. Então é isso que eu quero te incentivar, que você vá investindo, que você vá colocando da forma mais barata e planejada possível objetivos ao longo do tempo. É isso, pessoal. Valeu, fica com a gente para os próximos vídeos. Um abraço.